Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a matéria de tecnologias de informação e comunicação. Esse é um assunto que talvez você não conheça com esse nome, com esse título, mas provavelmente é algo que está presente no seu aprendizado, que você já estudou de alguma forma, seja em português, seja em história, geografia, em disciplinas de humanas, devido aos impactos sociais e na comunicação, nas relações humanas que essas tecnologias trazem. Mas a gente tem que estudar essa matéria não só por causa dos aspectos históricos, dos aspectos sociológicos que foram transformados pelo advento dessas tecnologias, mas a gente também tem que estudar esse assunto do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista das consequências das mudanças da comunicação trazidas pelas tecnologias, pela internet, do ponto de vista da linguagem. Esse é um assunto obrigatório na prova do Enem. Todo ano na prova do Enem tem questões que abordam tecnologias de informação e comunicação, de uma forma ou de outra. Então, a gente ter um certo repertório sobre isso vai ajudar a responder melhor essas questões, vai ajudar você a compreender melhor como que a linguagem, como que a comunicação, ela foi modificada pela evolução da tecnologia até os dias atuais com a internet. Então, esse assunto é muito, muito importante mesmo. Ele está sempre presente nas provas. E tem também um lado disso que a gente vai falar, que eu acho que é mais importante ainda, porque ele tem a ver com a forma como a gente estuda hoje em dia, com a forma como você acessa a informação, como você se relaciona com a informação, com o conhecimento nos dias de hoje, com todos os aparelhos eletrônicos que a gente usa. E a gente vai ver que se você souber fazer um bom uso dessas tecnologias, isso pode ter um impacto muito positivo na sua vida. Então, continuando a discussão que nós fizemos na aula passada, nós vimos que a comunicação, o acesso à informação, as formas de os seres humanos registrarem as ideias, a própria linguagem, passaram por várias transformações ao longo da história. Desde os primórdios do Paleolítico, do Neolítico, em que nós usávamos basicamente a comunicação oral, nós vivíamos em comunidades que valorizavam a oralidade como registro e transmissão dos conhecimentos. Depois nós passamos por sociedades que criaram a escrita, que criaram vários símbolos diferentes, conhecidos como alfabetos. A gente viu as mudanças trazidas pela imprensa, pelos meios de comunicação de massa do século XXI, e finalmente falamos da internet, agora no século XXI, como parte dessa evolução histórica. E a gente concluiu, percebendo toda essa evolução ao longo da história, que os meios de comunicação, eles apresentam uma série de mudanças, de transformações com o passar do tempo e com o surgimento de novas tecnologias. A cada momento, novas tecnologias, desde a época da escrita cuneiforme, de ter um bastãozinho para lascar a pedra e deixar ali registrada alguma informação, passando pela criação do papiro, da tinta para escrever no papel, até a imprensa com tipos móveis e os meios de comunicação de massa, como rádio, televisão, internet. Houve mudanças tecnológicas, mas essas mudanças tecnológicas, elas também representaram mudanças na percepção das pessoas. A maneira como nós usamos os órgãos dos sentidos, ou seja, como nós percebemos a realidade, ela é profundamente alterada por essas mudanças do meio de comunicação. Imagina o mundo antes da escrita, antes de existir qualquer possibilidade de armazenar, de registrar as informações ou de se comunicar com outro através de palavras escritas, e o mundo que surgiu depois disso. Tem uma grande mudança aí na maneira de se comunicar, mas também na maneira de perceber a realidade, de usar os sentidos. Antes as pessoas eram mais auditivas, porque a tradição era mais oral. Depois da escrita, passou a predominar mais a visão como uma forma de acessar a informação. Depois, com a televisão, o cinema, a internet, a gente começou a usar todos os sentidos novamente. E, além disso, além de transformações na percepção, no uso dos sentidos, a gente vê que
a informação, o aprendizado, eles também foram alterados por essas mudanças dos meios de comunicação. Então, concluindo, a gente deve constatar que essas mudanças, essas transformações da tecnologia de comunicação, elas são muito importantes e muito impactantes na história. E um dos aspectos que é mais impactado, com certeza, é a questão do aprendizado, da maneira de ensinar. Olha essas duas imagens, em cima e embaixo do slide. Na imagem de cima, a gente tem um exemplo de uma aula que provavelmente foi representada desse jeito na Idade Média, no período medieval. Na época, inclusive, que surgem as primeiras universidades no Ocidente, é o começo da Idade Média. Aliás, desculpa, a Baixa Idade Média, século XI, século XII. É nessa época que surgem na Europa as primeiras universidades, como a gente conhece hoje. E o modelo de ensino naquela época, provavelmente, ele está bem representado aí, porque a gente vê um professor e os alunos ali sentados, recebendo as lições do professor de uma forma passiva, escutando atentamente. Nessa época, possivelmente, já existiam recursos como, por exemplo, o professor podia escrever na lousa com giz ou com outro material para transmitir o conhecimento dele para os alunos. E provavelmente, uma sala de aula lá do século XII, quando surgiram as universidades, ela não era tão diferente assim de uma sala de aula lá no século XIX. Vocês já pararam para pensar isso? Durante muitos anos, 800 anos, muitos séculos, o aprendizado ele acontecia de uma maneira mais ou menos parecida. Claro que o conhecimento do ser humano mudou bastante nessa época, né? O conhecimento do ser humano lá na Baixa Idade Média versus o conhecimento humano depois do Renascimento cultural, depois do Galileu, do Copérnico, do heliocentrismo, depois da Revolução Científica, depois do Iluminismo. Tudo isso mudou bastante o conhecimento humano, mas a maneira como uma aula era assistida, como uma aula era dada, mudou muito pouco nesses séculos. Agora, corta para a imagem lá embaixo, de uma menina estudando EAD na pandemia, usando um MacBook e vendo uma aula do professor à distância. Um professor que está conectado com vários outros alunos e ele pode muito bem estar conectado com alunos do mundo inteiro, dando uma aula para várias pessoas ao mesmo tempo, em lugares muito diferentes, usando recursos tecnológicos do ensino à distância. Olha a diferença disso para uma aula lá do século XII ou para a aula lá do século XIX que a gente estava falando. Como que é diferente essa aula, a maneira de passar o conhecimento, o conteúdo, como mudou radicalmente, lá do século XIX até hoje, em menos de 200 anos. E nesses 200 anos, a maneira de ensinar, de aprender, mudou muito mais vezes do que naqueles 800 anos antes, desde quando surgiram as universidades até o século XIX. Isso devido às transformações dos meios de comunicação, das novas tecnologias. Então a gente percebe com isso a importância dessas mudanças e que a gente deve prestar atenção para o que está acontecendo hoje em dia, porque a gente está vivendo essa realidade hoje em dia. Bom, a gente também falou na aula passada que um dos impactos dessa mudança nos meios de comunicação, uma mudança que foi diretamente 100%, 100% não, né, mas 90% trazida pelas mudanças da tecnologia, que é a globalização. A globalização é uma revolução social, econômica, política, cultural, que ela tem uma relação totalmente direta com as mudanças dos meios de comunicação. Basicamente, o que possibilitou a globalização, embora não tenha sido só isso, com certeza, né? Existem muitos aspectos históricos que a gente poderia discutir que geraram isso, mas com certeza um dos principais fatores foi o surgimento de tecnologias de comunicação que permitem as pessoas se conectarem em tempo real ou de uma maneira muito rápida e eficiente em lugares muito diferentes. E graças a isso, graças a essa possibilidade de comunicação rápida, as fronteiras foram se tornando mais porosas, né? As fronteiras foram se tornando mais permeáveis.
a troca de informações, de conhecimentos, de pessoas. Até que hoje em dia a gente, no mundo inteiro, se relaciona de uma forma totalmente diferente. É possível que você tenha muito em comum com um jovem, com um adolescente que vive em um país totalmente diferente, com uma língua totalmente diferente. Como, por exemplo, um jovem da Coreia do Sul, um jovem do Japão, um jovem da Itália, da Finlândia, da Argentina, da Colômbia, enfim, em quase qualquer lugar do mundo, você tem pessoas que vivem um mesmo tipo de cultura, que têm acesso a informações parecidas, que gostam talvez de músicas parecidas, talvez dos mesmos grupos de música, que assistam os mesmos filmes, tenham os mesmos super-heróis favoritos. Olha só, né? Pessoas muito diferentes em um contexto totalmente diferente, a distâncias muito grandes. E como isso é possível? Eu lembro uma vez que eu fiz uma viagem de ônibus no interior da Bolívia, no alto da montanha dos Andes, e eu encontrei uns garotinhos e comecei a conversar sobre eles. Aliás, comecei a conversar com eles sobre Pokémon. E aí eu vi que eles gostavam muito de Pokémon e que eles gostavam dos mesmos Pokémons que eu. Embora eles fossem muito mais jovens do que eu, tivessem uma idade bem menor, e fossem de um lugar muito diferente. A Bolívia tem uma realidade muito, muito diferente da do Brasil em vários sentidos. Mas eles assistiram aos mesmos desenhos que eu assisti. Só que, como lá a informação demora mais para chegar, deu a diferença de uma geração, talvez mais de uma geração, que eu vivi para chegar neles e ter as mesmas referências. Mas mesmo a gente sendo muito diferente, vivendo em um contexto diferente, a gente tinha referências parecidas. Isso se deve à globalização. Essa globalização ela é tão forte atualmente que ela chegou a ser considerada por esse filósofo, esse teórico da comunicação, que é o McLuhan, como sendo a formação de uma aldeia global. A gente falou sobre isso. A aldeia global é como se todas as pessoas do mundo fossem tão próximas como as pessoas que moram na mesma aldeia, na mesma comunidade. Não quer dizer que você conhece todo mundo, nem que você gosta de todo mundo que mora na mesma aldeia que você, mas você tem muitas características em comuns. Você partilha de muitas coisas parecidas com as pessoas da sua aldeia. E hoje em dia isso se estendeu para toda a Terra. O McLuhan disse assim: depois de mais de um século de tecnologia elétrica, estendemos o nosso sistema nervoso central num abraço global, abolindo o espaço e o tempo no que diz respeito ao nosso planeta. Então, graças à tecnologia de comunicação, o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele consegue atingir praticamente todas as partes do mundo. A gente pode conectar o nosso cérebro em tempo real com o cérebro de outra pessoa do outro lado do mundo, ao mesmo tempo. Então, isso cria uma nova forma de trocar ideias, de trocar cultura, que gerou a chamada aldeia global. Então, isso foi teorizado pelo McLuhan nos anos 1970, aproximadamente. 50 anos atrás, 60 anos atrás, muito antes de surgir de fato a internet, o McLuhan já estava falando sobre isso porque ele percebeu que o avanço das tecnologias de comunicação estava gerando esse processo. E depois chegou a internet e consolidou o surgimento dessa aldeia global. Bom, outro pensador, outro teórico que fala sobre essas mesmas mudanças que a gente está falando aqui é esse cara aí, o Pierre Levy. É um filósofo contemporâneo que ele criou o termo cybercultura. Também faz tempo, 30 anos atrás, nos anos 1990, o Pierre Levy já estava falando da cybercultura. E ele mostrou o seguinte, que a internet ela corresponde hoje em dia a uma inteligência coletiva da humanidade. Para o Pierre Levy, a inteligência coletiva da humanidade é um espaço, é um sistema que permite somar todas as inteligências de cada uma, de cada pessoa, de cada indivíduo e permite o compartilhamento dos conteúdos, das informações contidas nessas inteligências para todos e todas, em toda parte em que as pessoas têm acesso à internet.
Então olha isso que ele está falando, é algo assim muito radical, né? Se for desse jeito que ele está falando. E realmente, se a gente parar para pensar, a internet é isso mesmo. A internet, ela faz com que todas as inteligências, ou seja, todas as capacidades, as potencialidades de cada pessoa no mundo inteiro que está conectada à internet possam se juntar na forma de uma inteligência coletiva. Então, isso permite o compartilhamento da memória dessas inteligências, das percepções dessas inteligências, da imaginação dessas inteligências. Tudo coletivamente para todos acessarem de uma maneira livre e aberta. Então, isso representa algo que a gente poderia chamar que é uma revolução cognitiva. É uma mudança profunda, é uma revolução, uma verdadeira revolução, né? Uma transformação profunda da sociedade, do ponto de vista cognitivo, ou seja, das funções do cérebro, da memória, do pensamento lógico, da percepção. A gente vinha falando que essas mudanças da tecnologia trazem mudanças da percepção. E como é a percepção gerada pela tecnologia atual de comunicação? É uma percepção compartilhada por todos. Aquilo que cada um sente e pode expressar pode ser compartilhado, divulgado para outras pessoas. Então, com a internet, a gente pode acessar, por exemplo, memórias de pessoas que viveram em muitas épocas diferentes da história, em muitos lugares diferentes do mundo. Por exemplo, o Pierre Levy já publicou uma vez um texto em que ele está escrevendo uma carta para o Heráclito. O Heráclito, filósofo grego pré-socrático. Um cara que viveu lá 2.500 anos atrás e que deixou alguns fragmentos da sua filosofia. E aí o Pierre Levy, ele escreveu esse texto que é como se ele estivesse contando para o Heráclito como que é a linguagem, como que é a percepção no mundo de hoje após todas as transformações históricas e após todos os adventos tecnológicos que a gente tem até os dias atuais. Então é muito interessante. E ele brinca com essa ideia de que hoje em dia uma pessoa comum em qualquer lugar do mundo pode entrar lá na internet e achar um texto do Heráclito. Um texto de um filósofo que viveu 2.500 anos atrás. Você pode fazer isso na sua casa. Depois da aula, se você quiser entrar e pesquisar as frases do Heráclito, que são consideradas, né, palavras de muita sabedoria da filosofia antiga, que sobreviveram até hoje, né? Um cara que não escreveu as suas ideias, que ele só falava o que ele pensava para as pessoas que seguiam ele 2.500 anos atrás, e ele falava de uma forma difícil, mas de uma forma que revelava uma grande sabedoria. E o pensamento, as palavras dessa pessoa sobreviveram ao longo dos séculos, e hoje em dia podem ser acessadas por qualquer um na internet que estiver interessado em pesquisar. Olha que viagem. Tudo isso é permitido pela internet. Então, a partir de agora, a gente precisa começar a pensar a internet desse ponto de vista que o Pierre Levy está falando. A internet como sendo uma inteligência coletiva, uma soma das inteligências, das capacidades, das potencialidades de cada um, da imaginação de cada um. Como que seria isso, né? Da imaginação de cada um, por exemplo? A gente pode imaginar que cada um pode colocar nas redes sociais, pode colocar em blogs da internet as suas ideias, os seus sentimentos, fazer diários, por exemplo, como as pessoas usavam muitas vezes os blogs para fazer, ou até hoje em dia usam as redes sociais como diários, mas que são compartilhados. O Pierre Levy chama muito a atenção para essa questão do compartilhamento, de que o que você está fazendo é interessante na medida em que você compartilha com outra pessoa que consegue, com isso, fazer algo interessante. Fazer algo através do que você colocou, do que você compartilhou. Para que a internet seja uma inteligência coletiva, é preciso que haja compartilhamento de coisas inteligentes. E isso é um desafio do mundo de hoje, já que nem sempre acontece assim, né? Nem sempre aquilo que é compartilhado na internet realmente vale a pena ser lido, ser compartilhado. Então a gente também tem o desafio de selecionar de uma maneira crítica
aquilo que aparece na internet, para que a internet realmente seja uma inteligência coletiva da humanidade, já que muitas vezes, né, ela parece mais uma burrice coletiva da humanidade. Dependendo do lugar onde você chegar na internet, você chega ali, né, nas provas da burrice coletiva da humanidade. Mas o Pierre Levy, de qualquer forma, ele chamava muito mais atenção para a possibilidade, para o potencial de fazer um bom uso desses recursos. Olha o que ele falou sobre isso. A inteligência coletiva da humanidade. Ela é uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências. Então, essa inteligência está em toda parte, ela está se desenvolvendo, ela está sendo valorizada, está em expansão em tempo real, e ela permite que as pessoas mobilizem as suas competências, as suas capacidades. Ela amplia o uso que você pode fazer das suas capacidades, já que é possível trabalhar de forma colaborativa, rompendo fronteiras, rompendo barreiras de tempo e espaço, etc. Olha só, segundo Pierre Levy, algumas características importantes da cybercultura, desse novo contexto de comunicação que é trazido pela internet. A cybercultura, ela representa um armazenamento da memória coletiva. Então, textos de todas as épocas da história da humanidade estão disponíveis na internet para qualquer um acessar, que tiver interessado e que procurar e souber encontrar, claro, né, nos mais variados recantos da internet, informação interessante de boa qualidade que representa realmente a memória coletiva. Qualquer informação de história que está presente nos livros de história, por exemplo, você pode acessar pela internet, pelo Google. Inclusive, né, qualquer informação de história de praticamente qualquer país. E continua crescendo a quantidade de memórias armazenadas na internet todos os dias. A cybercultura representa também novas linguagens e tendências cognitivas. O que a gente quer dizer com isso, né? Esse aqui é um dos aspectos muito importantes para a gente que está estudando a cybercultura do ponto de vista das linguagens do português. Porque até aqui a gente estava falando das transformações sociais, do conceito de inteligência coletiva que foi sendo gerado após essas mudanças da tecnologia. Mas a gente tem que prestar atenção nesse momento e para o estudo que a gente está fazendo para a questão da linguagem presente. E novas linguagens surgiram com a cybercultura. Claro que a gente vai ter que voltar nisso em outras vezes, em outras aulas, várias vezes, né? Mas é claro que isso é muito importante para a gente que está estudando para o Enem. Por exemplo, a linguagem do meme. O meme é um conceito anterior à internet, né? Qualquer dia a gente fala sobre isso. O meme, ele representa um equivalente dos genes, só que do ponto de vista das ideias, do que está dentro da cabeça das pessoas. O meme é anterior à internet, mas a cultura do meme, né, o uso da linguagem do meme na internet é algo muito novo que foi criado pela cybercultura. Típico dessa época, né? Porque na época da cybercultura, na época da internet, a informação ela tem que ser transmitida de forma muito rápida, de forma mais rápida possível. Se for um textão gigante com as ideias da pessoa, aquilo vai se propagar muito mais devagar. Textão pode viralizar? Claro, com certeza, né? Vários textões viralizam no Facebook, no Instagram. Mas, normalmente, o que viraliza muito mais, o que é muito mais compartilhado e acessado por muito mais pessoas? Textos com o mínimo de dificuldade de leitura, que são muito rápidos de ler. Então, o meme junta, às vezes, uma linguagem verbal com uma imagem que é uma linguagem não verbal. E aí isso aumenta a rapidez, a velocidade da transmissão daquela informação, aumenta a virulência do meme, digamos assim. Esse é um exemplo de como a linguagem sofreu novas transformações com a internet. E, ao mesmo tempo, uma nova linguagem, como a do meme, por exemplo, ela também representa uma transformação cognitiva, uma nova tendência cognitiva. Porque, afinal de contas, aí atenção é isso que eu estou falando. Isso é importante para a sua vida, para a prova, mas também para você mesmo.
Porque a gente, graças a essas novas linguagens da internet, que são extremamente rápidas e imediatas, a gente está acostumando o nosso cérebro a lidar com a informação dessa maneira. Só com a informação rápida. Só com aquele mínimo de esforço possível. Então, o meme que tem milésimos de segundo necessários para você sacar a informação, a mensagem dele. Quando você está acostumado com esse tipo de linguagem, você, muitas vezes, perde o hábito e perde a paciência de lidar com textos mais longos, com uma interpretação de texto que é mais complexa, que exige mais atenção, mais concentração, mais foco. E as pessoas têm hoje em dia uma grande dificuldade de manter esse foco, essa atenção. Não à toa, muitas pessoas, mesmo sem recomendação médica, acabam tomando remédios psicotrópicos que estão ligados ao déficit de atenção. Embora muitas dessas pessoas não tenham um déficit de atenção, de fato patológico, uma doença psiquiátrica, mas sim são vítimas dessa cultura da falta de atenção que veio com a internet. Isso é uma mudança cognitiva ligada à mudança da linguagem trazida pela tecnologia. Muito bem. Também, outros aspectos aí da cybercultura. Interligação de textos através do hipertexto. Já vou falar para vocês sobre o hipertexto. Criação de uma coletividade em rede. Então, existe uma coletividade presente, né? Existe uma comunidade que usa a internet, uma comunidade de internautas, muito diversa, muito fragmentada, heterogênea, absurdamente heterogênea, com muitas diferenças, mas, de qualquer forma, uma coletividade conectada. Graças a isso, segundo Pierre Levy, houve uma grande expansão do desenvolvimento humano, principalmente graças à possibilidade de conectar as capacidades, as potencialidades dos indivíduos em rede. Mas também não podemos esquecer que, ao mesmo tempo que existe a possibilidade de usar esses recursos para a expansão do desenvolvimento, também existe um risco de propagar conflitos. Essa velocidade da informação, essa velocidade da comunicação, muitas vezes mais rápida do que a capacidade de reflexão do indivíduo sobre o que ele está comunicando, sobre como se relacionar com as outras pessoas, gera também o risco de conflitos, como a gente vê muito na internet. Para falar um pouco mais sobre um conceito importante na internet, mas que não ocorre só na internet, é o hipertexto. Vamos falar um pouco sobre o hipertexto. Vocês já ouviram falar de hipertexto? Hipertexto, pessoal, ele é um texto que tem referências que leva a outros textos ou a outras imagens associadas a palavras, a textos ou não, a outros vídeos. A existência do hipertexto, ela está ligada à interligação entre diferentes textos que passam, que são passados de um para o outro de forma livre. Então, o leitor ele pode passar de um texto para outro que está sendo citado, que está sendo relacionado àquele primeiro, de forma livre. Se ele quiser, ele vai para aquele texto. Daquele texto, ele vai para outro que estava sendo ligado. E esse texto remete a mais um. Isso ocorre graças ao fato de que esses textos estão relacionados. Porque um texto faz referência, faz menção ao outro. Mas, principalmente, isso acontece na internet através dos links, dos hiperlinks. Hiperlink tem a ver com texto, com hipertexto. Hoje em dia a gente não usa muito mais essa expressão hiperlink, mas você pode encontrar por aí. A gente costuma falar mais link. Quando tem lá, né, um endereçozinho que você clica, depois que você clica, inclusive muda a cor da fonte em que estava aquele link. Isso acontece na internet, na informática. Mas o que é você clicar em um link? É você ser levado de um texto para o outro. Isso é muito radical, né? Porque imagina, uma pessoa lendo um livro num mosteiro na Idade Média. Aquele texto fazia referência a outro texto, talvez aquela pessoa resolvesse então levantar, ir lá na estante, onde tinha vários pergaminhos, e pegar outro pergaminho que aquele primeiro estava citando, ou um livro que estava sendo citado. E aí ele vai lá e procura naquele novo livro uma outra informação que ele está procurando. Mas, possivelmente,
aquele lugar onde ele está não tem aquele pergaminho que está sendo citado. Ele vai lá, levanta, procura na prateleira, não está lá. Talvez ele tenha que viajar centenas de quilômetros no deserto para ir lá na biblioteca de Alexandria e consultar aquele texto, aquele autor que ele viu sendo citado. Então isso dava muito trabalho antigamente, né? Agora hoje em dia é bem mais fácil. Uma pessoa te manda um link, você já clica e automaticamente já aparece para você aquele texto. E lá nesse texto que você está lendo vai aparecer vários links. Você pode clicar em um ou em outro. A Wikipédia, por exemplo, ela funciona muito assim, né? Não sei se vocês já navegaram na Wikipédia, mas às vezes é um poço sem fundo de referência um ou outro. Você está lendo um texto, por exemplo, sobre os climas do Brasil. Aí, em um texto lá falando sobre o clima do Brasil, tem referência a um outro artigo da Wikipédia falando sobre as características sociais e históricas daqueles lugares que você estava lendo a respeito. Aí você clica naquele novo artigo. Naquele novo artigo já fala sobre outras coisas, outros assuntos, com outra abordagem. E assim, você vai ser levado de um artigo para o outro, de um texto para o outro. Isso é um exemplo de hipertexto. O hipertexto, então, ele é uma linguagem eletrônica, embora ele não exista somente na internet. Ele é típico da era da internet. Ele é não linear, porque você pode passar de um para o outro sem seguir uma ordem pré-estabelecida. E você pode escolher para onde você quer ir de forma livre. Você é totalmente livre para passar de uma informação para outra. Então isso gera uma dinâmica da informação que permite o acesso a muito mais informações do que antes era possível. Quando a gente navega na web, né, na World Wide Web, através dos sites, a gente está usando de forma prática o hipertexto. Certo? Então esse é um conceito importante que a gente tem hoje em dia no contexto das tecnologias de informação e comunicação. Isso mudou a nossa forma de acessar informação, isso mudou a nossa forma de aprender, isso mudou a nossa forma de trabalhar. Então a gente está diante de algo que os teóricos, os filósofos chamam de uma verdadeira revolução cognitiva, uma verdadeira transformação na maneira de se relacionar em sociedade, de acessar informação, de aprender. E por fim, uma questão muito importante que está relacionada com isso que a gente está falando é que isso não é somente um assunto chato, um assunto que você precisa decorar e se informar porque cai na prova. Isso que a gente está falando tem muita relação com o momento que a gente está vivendo na pandemia, em que nós estamos aprendendo a usar o ensino à distância. Isso que nós estamos fazendo agora é um exemplo prático disso, né? A gente aprendendo a usar os recursos digitais, os recursos da internet, algo que não existia dessa maneira 30 anos atrás, 40 anos atrás, que os nossos pais, quando tinham a nossa idade, não tiveram, não viveram, que os nossos avós não poderiam sequer imaginar. Imagina você voltar no tempo e contar para sua avó sobre o que é a internet, ou o Facebook num celular, ou o Instagram. Então isso é algo que está surgindo e que a gente está aprendendo como usar agora, e que como a gente ainda não aprendeu a usar, a gente normalmente usa muito mal. Quase todas as pessoas, hoje em dia, usam muito mal a internet. Isso é um alerta, né? Para vocês. Para todos nós, né? Para cada um de nós. A gente tem uma ferramenta que você pode acessar qualquer conhecimento, praticamente, produzido por qualquer ser humano nos últimos séculos, de forma livre e gratuita. É só entrar lá e procurar e ler. Você pode achar imagens de praticamente qualquer lugar do mundo, ou imagens de obras de arte de todos os tempos que já foram registradas, estão disponíveis na internet. E uma quantidade infinita de conhecimento, da maior parte das áreas de conhecimento que o ser humano investiga. E apesar de a gente ter isso na nossa mão, em qualquer lugar que você vai, até mesmo no banheiro,
A gente usa isso para assistir vídeo de gatinhos, para dar risada de coisas bobas, de ver outra pessoa fazendo uma dancinha. Nada contra também, né? Não estou criticando esses usos, mas apenas contrastando com o potencial que essas ferramentas, essas tecnologias de informação e comunicação apresentam para a gente e que a gente não usa. A gente não usa quase nada, assim, uma quantidade, um percentual ínfimo do potencial da internet a favor do aprendizado, do conhecimento. Devido, tudo bem, à nossa falta de conhecimento, de informação sobre como fazer isso. Algo que não foi ensinado. A gente ainda não aprende na escola a realmente usar os recursos da internet a nosso favor, a favor do nosso aprendizado. O que acaba sendo acaba sendo uma pena, porque nós desperdiçamos uma possibilidade de adquirir grande quantidade de informação e de conhecimento. Então a dica é: você use o seu celular, a internet, as redes sociais, o YouTube, os aplicativos a favor do seu aprendizado. Muitas pessoas estão usando esses recursos em prejuízo do seu aprendizado. Ou seja, em vez de estudar, em vez de se concentrar numa tarefa de aprendizado que você tenha, por exemplo, a pessoa está usando a internet para se distrair, para procrastinar, para procurar informações pouco relevantes, para distrair a mente. E com isso, perdendo a chance de aprender com esses recursos. Então, hoje em dia, a gente tem essa preocupação, né? A gente está muito preocupado com os efeitos que a internet pode estar tendo, os efeitos trazidos pela internet sobre os jovens, sobre o desenvolvimento de cada um. E isso é preocupante. Mas a verdade é que esses recursos têm muito mais benefícios, têm muito mais aspectos positivos que a gente imagina e que a gente deveria explorar. Então use o seu celular, use a sua internet, as suas redes sociais para aprender constantemente. Preencha eles com boas referências, com canais educativos, com fontes que tragam informação interessante, útil, conhecimento, que ajude você no seu aprendizado. E não atrapalhe, não seja uma distração, mas sim algo que vai ser útil para você aprender, para você ir bem no Enem, para você passar na faculdade. E depois que você estiver na faculdade, para você se formar e seguir a carreira do seu sonho. Tudo isso pode ser muito ajudado por esses recursos digitais. Basta a gente aprender a usar. Muito bem, pessoal. Então, vamos fazer algumas questões do Enem que falam sobre esse assunto que nós estamos vendo. Olha só essa questão. Essa, inclusive, eu tinha colocado na aula passada. A gente acabou não resolvendo porque já estava tarde, mas vamos fazer ela hoje então. A partir da metade do século XX, ocorreu um conjunto de transformações econômicas e sociais cuja dimensão é difícil de ser mensurada, a chamada explosão da informação. Embora essa expressão tenha surgido no contexto da informação científica e tecnológica, seu significado hoje, em um contexto mais geral, atinge proporções gigantescas. Por estabelecerem novas formas de pensamento e mesmo de lógica, a informática e a internet vêm gerando impactos sociais e culturais importantes. A disseminação do microcomputador e a expansão da internet vem acelerando o processo de globalização, tanto no sentido do mercado quanto no sentido das trocas simbólicas possíveis entre sociedades e culturas diferentes, o que tem provocado e acelerado o fenômeno de hibridização amplamente caracterizado como próprio da pós-modernidade. Bom, esse texto colocou alguns conceitos filosóficos complexos, talvez tentando assustar a gente, falando de hibridização, de pós-modernidade, mas na verdade é um texto que está falando de algo que a gente já conhece bem, que a gente está estudando com detalhes. A partir do século XX, muitas transformações da sociedade foram promovidas após as mudanças da tecnologia, da comunicação, da informação. Isso mudou a própria cultura das pessoas, o que vem acelerando o processo de globalização, o que gera cada vez mais trocas ao redor do mundo entre sociedades e culturas diferentes. Olha o título desse texto, né? Essa é uma forma também muito boa de a gente aprofundar a nossa interpretação de texto. De onde que veio esse texto que a gente está lendo que está nessa questão?
Os autores escreveram e chamaram de A Contribuição das Novas Tecnologias da Informação na Geração de Conhecimento, lá da UFRJ. Muito bem. Considerando-se o novo contexto social e econômico aludido no texto apresentado, as novas tecnologias de informação e comunicação desempenham importante papel, porque sem elas não seria possível registrar os acontecimentos históricos. B. Facilitam os processos educacionais para ensino de tecnologia, mas não exercem influência nas ciências humanas? Será? Limitam-se a dar suporte aos meios de comunicação, facilitando sobretudo os trabalhos jornalísticos. Cuidado com alternativas que falam desse jeito assim, limitam-se a algo. Então ele está restringindo o sentido do que está sendo dito, em vez de ampliar. É algo um pouco estranho de uma questão fazer, a gente deve desconfiar. Contribuem para o desenvolvimento social, pois permitem o registro e a disseminação do conhecimento de forma mais democrática e interativa? Ou estão em estágio experimental, particularmente na educação, área em que ainda não demonstraram potencial produtivo? E aí, pessoal, qual vocês acham que é a resposta? Então, contribuem para o desenvolvimento social, pois permitem o registro e a disseminação do conhecimento de forma mais democrática e interativa. Isso resume muito bem isso que a gente estava falando. Né? A gente fez um quadro ali citando que a internet, as novas tecnologias da cybercultura, elas contribuem para o desenvolvimento social e elas permitem que o conhecimento seja armazenado, ou seja, registrado e disseminado, divulgado, de uma forma mais democrática e interativa. E esses dois termos são muito importantes, tá? Eles não são por acaso aqui, assim, pode ser isso. Não. Democrático e interativo são duas características muito importantes da internet, que inclusive o Pierre Levy costuma apontar bastante. Por que democrático? Porque muitas pessoas podem ter acesso. Pessoas que antes não podiam ter acesso, podem ter acesso. E interativo, porque você não é mais um mero receptor passivo. Porque você pode se comunicar, você pode lançar suas ideias, você pode colocar o seu conteúdo, divulgar o seu conteúdo e interagir com outras pessoas. Então isso é a dimensão interativa da internet, que também representa uma transformação cognitiva. Muito bem. Agora essa questão, que eu gosto dela porque eu lembro que quando caiu essa questão, citando o Pierre Levy, ele ficou escondidinho, né, ali, Pierre Levy, cybercultura. Foi no ano em que eu tinha falado sobre Pierre Levy, sobre esse conceito, numa das últimas aulas antes da prova. Eu falei bastante sobre Pierre Levy, e aí caiu uma questão resumindo exatamente a questão que eu chamei a atenção do conceito do Pierre Levy, que é essa questão aí, vamos ver. Mas assim que penetramos no universo da web, descobrimos que ele constitui não apenas um imenso território em expansão acelerada, mas que também oferece inúmeros mapas, filtros, seleções para ajudar o navegante a orientar-se. O melhor guia para a web é a própria web, ainda que seja preciso ter a paciência de explorá-la, ainda que seja preciso arriscar-se a ficar perdido, aceitar a perda de tempo para familiarizar-se com essa terra estranha. Talvez seja preciso ceder por um instante a seu aspecto lúdico para descobrir, no desvio de um link, os sites que mais se aproximam de nossos interesses profissionais ou de nossas paixões e que poderão, portanto, alimentar da melhor maneira possível nossa jornada pessoal. Então, olha isso que o Pierre Levy está falando, em Cybercultura. É um dos livros mais famosos dele falando sobre a internet. Que quando a gente entra na web, a gente percebe que ela tem várias referências de uma parte a outra, como se fossem mapas para você se orientar. Por exemplo, o Google, ele de certa forma funciona como um mapa, não é? Você quer chegar em algum lugar, você quer chegar, por exemplo, em um site que tenha a definição de um conceito que você está estudando. E você está fazendo um trabalho da escola sobre aquele conceito. Por exemplo, você está fazendo um trabalho sobre a independência do Brasil. E aí você quer encontrar um site, você quer chegar em um site que fala sobre aquilo. Aí como você vai chegar naquele site que você não sabe onde está? Você vai no Google, digita e ele te leva para lá. É uma espécie de mapa, né? Para ajudar o navegante a orientar-se.
Assim como outros recursos, muitos recursos que a internet tem para você se orientar. O Wikipedia, o Google, o próprio Facebook permite recursos para isso, né? As buscas. Ou seja, o melhor guia para a web é a própria web. A web funciona como uma referência para você se orientar em busca da informação, em busca do conhecimento. Mas muitas vezes a gente precisa, isso, olha que interessante que o Pierre Levy está falando, né? Um alívio para os procrastinadores. Ele está falando que às vezes a gente precisa mesmo, tipo, dar uma viajada pela internet, dar uma certa navegada livre, deixando se levar de uma coisa para outra. Tipo, entrar no YouTube e usar o algoritmo do YouTube para passar de um vídeo para o outro, de um vídeo para o outro. Até que talvez com isso, alguma hora você chegue em algo muito interessante que você não sabia que tinha, um site, uma página pessoal de alguém, ou um canal muito interessante que tinha o conteúdo exatamente que você queria, que você estava interessado e que você só achou porque você ficou ali meio navegando livremente. E aí você pode encontrar com esses conteúdos, que olha lá que ele está falando, podem alimentar da melhor maneira possível a sua jornada pessoal. Ou seja, livremente você vai fazendo o seu caminho que vai te alimentando, que vai estimulando aquilo que você quer desenvolver. Isso é a cybercultura do Pierre Levy. Muito bem, então esse texto, né, do livro, de uma obra filosófica, vamos ver o que o Enem está perguntando. O usuário iniciante sente-se não raramente desorientado no oceano de informações e possibilidades disponíveis na rede mundial de computadores. Nesse sentido, Pierre Levy destaca como um dos principais aspectos da internet ou a espaço aberto para aprendizagem, grande número de ferramentas de pesquisa, ausência de mapas ou guias explicativos, infinito número de páginas virtuais ou dificuldade de acesso aos sites de pesquisa. Por exemplo, olha só, ele fala assim, grande número de ferramentas de pesquisa. Com certeza o texto está falando disso, né? Uma das coisas que a gente pode constatar com esse texto é que a internet tem um grande número de ferramentas de pesquisa. Mas será que esse é o aspecto que ele está destacando, o aspecto principal? Se tem realmente uma dificuldade de acesso, é verdade, o texto está falando sobre isso, que não é fácil de achar aquilo que você quer. Você precisa passar por um longo processo de uma página para outra, seguindo mapas, de orientações para você navegar na internet, para você chegar onde você quer, aquilo que é mais interessante para você. Beleza, isso tem também essa dificuldade. Por causa disso que a gente precisa, muitas vezes, perder tempo na internet para chegar nessa terra estranha, para se familiarizar, para compreender essa terra estranha. Mas isso, para o Pierre Levy, permite tanto o grande número de ferramentas de pesquisa, a dificuldade de acesso aos sites de pesquisa, também a letra D, um infinito número de páginas virtuais, que também é verdade, é praticamente infinita a quantidade de textos e informações. Tudo isso para o Pierre Levy são características que permitem algo que é mais importante para ele, que é a possibilidade de você fazer o seu próprio aprendizado, o seu próprio percurso de aprendizado na internet. Então, olha a alternativa A. A internet, para Pierre Levy, é um espaço aberto para aprendizagem. Por isso que eu chamei a atenção daquele final, que tudo isso, as ferramentas de pesquisa, o infinito número de mapas, a dificuldade de acesso aos sites que exigem você navegar de uma forma, né, meio livre, meio perdida, tudo isso acaba sendo instrumento para a aprendizagem, acaba permitindo que a aprendizagem ocorra de forma aberta, ou seja, que você possa percorrer vários caminhos livremente, que é o que a gente falou que é muito típico do hipertexto. Você faz o seu caminho. Você entrou naquela página da Wikipedia, você quis clicar naquele link para ler outro texto e não aquele outro. Ou você resolveu fechar o Wikipedia depois de ler aquele texto falando sobre a independência do Brasil, aí você resolveu entrar no YouTube e assistir um documentário, no Netflix, e assistir um documentário sobre aquele assunto. Então a gente tem um espaço aberto, possibilidade de acessar diferentes informações, como o texto está falando para a gente. Então, alternativa A. Mais uma, pessoal. Falando agora dessa vez sobre o hipertexto. Esse é um assunto muito bom para a prova de linguagens. Eu vou fazer essa questão aqui por causa disso. Eu sei que é algo um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais abstrato, essa ideia do hipertexto, mas ela é muito importante para a prova de linguagens. Isso é muitas vezes cobrado. E se a gente não souber o que é, eu também, até pouco tempo atrás, não sabia o que era, não conhecia essa referência, mas que cai na prova, e aí a gente tem que analisar a linguagem envolvida.
Vamos fazer essa aqui. O hipertexto refere-se à escritura eletrônica não sequencial e não linear. A gente falou sobre isso hoje. Que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos a partir de escolhas locais e sucessivas em tempo reais. Então, olha lá, né? Ele está criando uma imagem, uma bifurcação, né? A gente está andando numa estrada, aí ela divide em dois. Aí você pode escolher, bom, eu vou para cá ou para lá. Vou para o link sobre a história de Portugal, depois de ler a história da independência do Brasil, ou vou para o link que fala sobre a independência dos outros países da América Latina. Então a gente vai se bifurcando de forma ilimitada e sucessiva. Aí daquele texto você também vai ver outra bifurcação e assim por diante. Assim, o leitor tem condições de definir interativamente o fluxo de sua leitura. Olha que interessante, né? A gente pode definir de forma interativa, de forma ativa e interativa, o fluxo da leitura, a partir de assuntos tratados no texto, sem se prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um autor. Ao contrário de um texto de enciclopédia, por exemplo, que está impresso lá. Aí ele pode falar sobre vários aspectos depois da história do Brasil. Mas aí você tem que acabar meio que seguindo essa sequência que está impressa na página. A não ser que você seja um leitor livre, que você vai lá e muda livremente de página. Mas a internet permite isso de forma mais natural. Trata-se de uma forma de estruturação textual que faz do leitor simultaneamente coautor do texto final. Isso é muito interessante também, né? O leitor, ele se torna um coautor. Por quê? Porque é ele que dá o sentido. Dependendo da ordem que ele lê os textos, as páginas, os artigos, ele tem acesso a uma formação diferente. Então ele é autor do seu texto final, do texto que resulta de tudo aquilo que ele juntou. O hipertexto se caracteriza, pois, como um processo de escritura e leitura eletrônica multilinearizado, multissequencial e indeterminado, realizado em um novo espaço de leitura. Aqui ele quis complicar a linguagem para a gente, mas a gente entende o que ele está falando. Por que multilinear? Porque tem várias linhas, várias direções que podem ser tomadas. Multissequencial, porque a sequência que você vai estabelecer entre aqueles textos é livre, é você que escolhe de acordo com o seu interesse. E indeterminado, porque não é ninguém que determinou previamente, é você que fez. Assim, ao permitir vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade simultaneamente, já que não tem sequência definida, mas liga textos não necessariamente correlacionados. Muito bem. O computador mudou nossa maneira de ler e escrever, e o hipertexto pode ser considerado como um novo espaço de escritura e leitura. Definido como um conjunto de blocos autônomos de texto, apresentado em meio eletrônico computadorizado e no qual há remissões associando entre si diversos elementos, o hipertexto é uma estratégia que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, desfavorece o leitor, ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente. B. É uma forma artificial de produção da escrita, que, ao desviar o foco da leitura, pode ter como consequência o menosprezo pela escritura tradicional. C. Exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévios, por isso deve ser evitado pelos estudantes nas suas pesquisas escolares. Será que o Enem diria isso? D. Facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação específica, segura e verdadeira em qualquer site de busca ou blog oferecidos na internet. Será que chega a isso, né? Qualquer site de busca, qualquer blog tem informação específica segura e verdadeira? Perigoso falar isso, né? É capaz de alguém acreditar. E possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura sem seguir sequência pré-determinada, constituindo-se em atividade mais coletiva e colaborativa. E aí, pessoal? Essa alternativa E, ela é muito interessante porque ela traz uma definição do hipertexto. A gente aprende fazendo uma questão como essa. Se a gente estava em dúvida sobre o que era hipertexto, o Enem definiu para a gente muito bem. Eu acho que a gente definiu melhor porque a gente usou uma linguagem mais simples, né? Para a gente, o hipertexto era uma linguagem eletrônica que permite que o leitor passe livremente de um texto para outro, sem uma sequência predeterminada. O que permite um aspecto mais colaborativo e mais coletivo, porque permite que, ao longo desse percurso de leitura, também sejam criadas interações.
com outras pessoas, com outras inteligências, mas sempre com essa liberdade de passar um texto para o outro. Essa é a definição do hipertexto. Bom, pessoal, então, essa foi a nossa discussão sobre a internet. Eu acho que essa aula ela é muito importante, porque essas discussões elas ainda não estão sendo suficientemente desenvolvidas na escola. Tudo isso é muito novo ainda. Embora a gente tenha citado autores que estão aí já há muito tempo, o McLuhan escreveu 50 anos atrás, o Pierre Levy escreveu 30 anos atrás sobre a internet, mas a gente ainda não percebeu suficientemente as mudanças que a gente mesmo está vivendo hoje em dia, graças à internet. E principalmente a relação entre essas mudanças e o aprendizado. Por isso que a gente está fazendo esse curso de uma forma virtual, pelo Google Meet, usando o Google Classroom, com vídeos disponíveis para você acessar no seu celular. Você pode assistir a minha aula do seu celular, se você quiser, em qualquer lugar, sentado na pracinha, ou deitado na sua cama, ou no banheiro, ou sentado na mesa, concentrado também, com uma boa postura, com uma caneta e um caderno para copiar informações importantes. Você é livre para isso, fazer o seu percurso. Mas a gente está aprendendo agora a usar isso a nosso favor e não para prejudicar o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento. Então, se você souber fazer isso, se você aprender a aprender pela internet, você vai ter uma grande vantagem no mundo de hoje, que é a possibilidade de realmente aprender por conta própria aquilo que você quer, né? O seu percurso. Se você quer estudar bastante para ser médico ou médica, e aí você vai fazer todo aquele estudo, aquele percurso que tem que ser feito para chegar lá, a internet vai te dar as ferramentas, as informações que você precisa. E você só precisa se organizar e ter força de vontade para ter acesso àquelas informações.